Oi, gente, muito bom dia. Chega mais para você que está nos acompanhando. Este é o Minuto Bom Dia. Hoje, quarta-feira, 12 de maio, a gente já está ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Eu lembro que você pode participar aqui do nosso programa, deixando seu recado, diga pra gente aí da cidade de onde você está nos vendo. Marque seus amigos aqui nos comentários também, compartilhe o Minuto Bom Dia. A gente começa o programa de hoje indo ao site do Jornal Bom Dia, porque está falando da carreata em prol da RS 477 aqui na região do Alto Uruguai. E ainda a equipe de Erechim fica em quarto lugar no Jubes, acho que é assim, Esportes. E também no Jubes Esportes. E também está falando aí sobre a polícia que investigações de estelionatários lá em Erval Grande. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso Digital do Bom Dia, edição desta quarta-feira, que traz na capa o tempo chuvoso e a aplicação da segunda dose contra a Covid-19 aqui em Erechim. A coluna do Rodrigo Finardi, ele fala sobre as eleições de 2022, a autofagia eleitoral se avizinha na região. Na página 3, doações podem ser feitas em pontos de arrecadação para a campanha do agasalho. Na 4, os colunistas de opinião e na 5, idosos e professores já podem ser imunizados contra H1N1. Na página 6, aberto o período para solicitar sementes do troca-troca lá em viadutos. E na 7, a carreata em prol da IRS 477, tão pedida aqui pelo Alto Uruguai. Na 8 e na 9, caderno Olhos de Águia do Salus Locke está falando o que me motiva é a felicidade dos sobreviventes em registrar as suas histórias. O carinho deles vale qualquer esforço. Na página 10, tempo chuvoso e aplicação da segunda dose contra a Covid-19 aqui em Erechim, a prevenção. E na 11, comprar aqui é mais legal, campanha da CDL de Erechim. Na 12, se reinventar para atender a comunidade, é pauta lá em Machadinho. E na 13, iniciam as aulas de italiano em Barra do Rio Azul. Na 14, Dia da Família, a data será comemorada com programação online pelo Marista Medianeira. Textos classificados do Bom Dia, você confere em geral a Prefeitura de Erechim sobre a preservação da vida do vegetal. E na 19, a FAMURS recomenda a vacinação dos professores contra a Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Tem um caderno de variedades e na segurança a Brigada Militar orienta sobre os meios alternativos de locomoção que tem crescido aqui na nossa região. Página 23, de virado, o Inter perde para o Deportivo Táchira pela Libertadores. Contracapa do Bom Dia, gurias gremistas perdem para o Santos. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos ver agora imagens do tempo aqui em Erechim na sua tela neste momento. Temperatura por volta de 14 graus. E vamos saber com ela, Tayane do Carmo, como que devem se comportar o tempo aí nos próximos dias. Bom dia, Tayane, tudo bem? Bom dia, Natan, tudo bem? Bom dia para quem está nos acompanhando também. Então, o frio prossegue, a chuva vem, como é que deve ficar aí? Tem previsão de geada para amanhã, inclusive? Exatamente, hoje, nesta quarta-feira, a previsão é que o tempo fique firme e ao mesmo tempo muito frio aqui no Alto Uruguai Gaúcho. Com a aproximação do inverno, consequentemente, e devido à atuação de uma massa de ar frio e seco de origem polar que está atuando aqui sobre o nosso estado, hoje a temperatura ela já começa a ficar um pouco mais baixas. De acordo com a Climatempo, para amanhã nós temos sim uma previsão de geada em algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul e a gente consegue acompanhar aqui nas nossas temperaturas 3 graus amanhã. Que em Erechim amanhã a temperatura realmente fica 3 graus bem baixa, 3 graus a mínima, 23 a máxima. Aqui esse site ele já registra essa geada para amanhã, pelo menos aqui em Erechim, só que não é aquela geada forte que a gente olha que ela é tão intensa, ela é uma geada mais leve. E se a gente for olhar os nossos detalhes, a gente consegue ver de quarta-feira, a gente consegue ver em relação às temperaturas de hoje. Por exemplo, hoje então pela manhã 10 graus, à tarde as temperaturas ficam um pouco mais elevadas, o que traz aí uma sensação de conforto para a população, né? À tarde 21 graus e à noite a temperatura cai um pouco, né? 16 graus e a gente já começa a sentir pela madrugada. Chuva mesmo só para a próxima semana então. Isso, chuva ontem choveu um pouco, hoje ainda, Nathan, pode acontecer sim uma chuva isolada, muito fraca em algumas cidades, principalmente
principalmente da Serra Catarinense, porque essa frente fria que atuou aqui no norte do estado ontem, ela agora se desloca em direção aos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Então, ela, em algumas cidades aqui do norte, bem do extremo norte do Rio Grande do Sul, pode sim ocorrer uma chuva muito fraca e isolada. Ontem, inclusive, marcava no site da Climatempo aqui para Erechim 10 milímetros. Então, pode ser que em algum bairro, que é aquela chuva isolada que a gente diz, que chove num bairro e no outro bairro muita gente chove. não gosta, assim como eu, não gosto de frio e chuva, né? Eu até prefiro frio, mas tempo seco, pelo menos aqui em Erechim. Obrigado, Tayane. Até amanhã. Muito obrigada, Natan. Você de casa também, muito obrigada e até amanhã. Então você confere imagens do tempo aqui em Erechim na sua tela neste momento. E vamos trocar de assunto, vamos agora falar de esporte com o Eric Oliveira. Bom dia, Eric, tudo bem? Tudo bem, Natan? Para quem está nos acompanhando também, ótima quarta-feira. Vamos começar falando que Erechim, Vôlei Futuro, tem modalidade feminina. Que legal essa iniciativa. Com certeza, que até então disputava apenas na categoria masculina, agora passa a ter a categoria também feminina, o time do EVF, Escola Vôlei Futuro, que agora entra nesse interestadual com 3 estados disputando, também vão disputar o gauchão. É a modalidade que agora começa a ser integrada com a participação do público feminino também. Perfeito, muito legal, e as pessoas com certeza da comunidade vão apoiar e vão participar dessa iniciativa. Eric, vamos falar do jogo de ontem. O Internacional perdeu por 2-1 para o Deportivo Táchira. Avaliação do jogo? Exatamente isso, e é uma quarta em que o torcedor do Internacional acorda com uma pulga atrás da orelha do tamanho de um elefante, porque é um time que ontem, pelo que apresentou, um futebol pobre, um futebol muito ruim, um futebol pífio, deixa uma grande dúvida sobre esse trabalho, que é sim inconstante, é instável. Ontem o Internacional poderia ter feito 3-0, o Inter perdeu para ele mesmo, tudo isso é muito verdadeiro. O Inter não conseguiu superar o Deportivo Táchira em um primeiro tempo muito ruim, o Inter sem soluções ofensivas, e eu até agora há pouco tinha elogiado, ainda na semana passada, como o Internacional tinha dentro do seu campo, quando tem a bola, recursos e opções para que consiga criar suas jogadas. E ontem não foi assim. Ontem o Internacional conseguiu ter muitas dificuldades para conseguir fazer com que essa bola circulasse do seu setor defensivo para o meio-campo, que se deu no primeiro tempo ainda com uma chance claríssima do Deportivo Táchira, que o jogador só não fez o gol por falta de capricho ou cacuete do atacante, que demonstrava também que o Deportivo Táchira é um time muito inferior ao Internacional. E o segundo tempo foi da mesma maneira, e aí fica uma dúvida muito grande, porque o treinador erra na escalação. Depois ao meio-dia nós vamos falar sobre essa escalação. O treinador erra na escalação, ele erra nas escolhas que faz. O Internacional ainda não consegue demonstrar segurança nesse modelo de jogo, porque um jogo joga muito bem e no outro jogo não consegue apresentar nada. E agora o maior problema é que o Internacional nesse grupo, ele se iguala com a mesma pontuação que o Always Ready e que o Deportivo Táchira, todos esses com 6 pontos, e um grupo que na teoria é muito fácil, era um dos grupos mais fáceis da Libertadores, e o Internacional está tendo dificuldade. Agora restam mais 2 partidas e o Inter vai ter que encarar esse desafio de jogar contra o Olímpia lá no Paraguai, no meio desses 2 grenais. Por isso que o torcedor do Inter, sem dúvida alguma, agora deve ter acordado nessa quarta-feira num dia não muito legal, porque esse grenal, depois do jogo de ontem, deixa muitas dúvidas sobre o trabalho do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez. Beleza, obrigado, Eric. Mais detalhes aí ao meio-dia e também no Virando o Jogo às 5h30 da tarde. Obrigado, até mais. Um abraço, Natan, um abraço para todo mundo que esteve acompanhando. Bem, a gente continua o Minuto Bom Dia por aqui, mandando um recado a quem esteve nos acompanhando. Isaías Ramos, também a Alessandra Lames e a Helena Oman mandando bom dia aqui pra gente. Muito obrigado pela companhia de todos vocês que sempre nos dão audiência. Lembro para você de casa, o Jornal Impresso do Bom Dia, edição desta quarta-feira, já está nas bancas, vai lá e adquira o seu. Se você ainda não é assinante aqui do Bom Dia, também é muito fácil, basta ligar ao telefone 3520 8500, saber como você de casa pode ficar melhor informado aqui com a gente. Também o Marcos Souza Tatiane está nos acompanhando, muito obrigado. Um ótimo dia para você, eu retorno amanhã neste mesmo horário, um pouquinho mais cedo, no Café Bom Dia. Até mais, tchau, tchau.